Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, dia do Senhor. Celebramos hoje o 25º domingo do tempo comum. Já estamos a longos passos neste período, neste tempo em que a Igreja denomina tempo comum. A liturgia da palavra desse domingo, deste final de semana, vem nos trazer um convite muito importante. O convite para estarmos sempre em conexão, em comunhão com os nossos irmãos. Não viver em prol do nosso próprio umbigo, mas estarmos sempre voltados para o outro. É a prática da caridade e do amor. Comece o seu dia na presença do Deus Altíssimo. O Deus que nos prepara mais um domingo para encontrarmos com Ele nos sagrados mistérios, no mistério da Santa Eucaristia por excelência. Por isso você que é católico, que me acompanha todos os dias ou todos os domingos, participe da sua paróquia, da sua comunidade, participe da Santa Missa, da Santa Eucaristia, se alimente de Deus. Um domingo sem missa significa uma semana sem Deus, já dizia o grande Santo Agostinho. Por isso, não fiquemos uma semana sem Deus, nem sequer um segundo, pois Ele é a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa força. Hoje, a liturgia, a palavra de Deus, nos traz na leitura primeiro o profeta Amós. A partir do capítulo 8, a partir do versículo 4. Amós é o profeta da justiça de Deus. É aquele que deseja fazer com que as injustiças não sejam praticadas, mas ele está ali para denunciar. E hoje ele faz uma denúncia muito grave, que infelizmente ainda é presente nos nossos dias. O profeta Amós, ele começa dizendo: a vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Ele faz uma denúncia e diz: vocês que fazem isto, vós que andem dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, o sábado para darmos pronta saída ao trigo. Ele está dizendo: você que pensa somente no se dar bem, cuidado. No final ele vai dizer: Deus nunca mais esquecerá o que vocês fizeram, o que vocês praticam. Ou seja, visando apenas o lucro, esquecendo do sofrimento de milhões de pessoas que passam fome, sofrem por não ter o mesmo acesso, a mesma arrecadação e benefícios que têm os grandes latifundiários e empresários do nosso Brasil, que nesse tempo de pandemia cresceu, duplicou, triplicou muitos sua riqueza, seus bens materiais, enquanto mais de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje não têm o suficiente para sobreviver. É um escárnio. Se Amós já via essa discrepância no seu tempo, infelizmente ainda não mudou muita coisa. Mudaram apenas os personagens, mudaram apenas os nomes, mas as práticas continuam as mesmas. Pessoas que visam se dar bem em cima dos outros. Infelizmente, é o que ainda acontece hoje. O evangelho que nós meditamos hoje é Lucas, capítulo 16, versículos de 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhes disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens.
O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: paga a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve, paga a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quando é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 2 coisas nós podemos rezar em cima deste evangelho, dentre tantas maravilhas aqui presente. A primeira, Jesus ele está falando na primeira parte do texto, ele relata essa parábola para dizer algo fundamental. E este algo fundamental que Jesus vem nos dizer tem nome. Jesus está dizendo, elogiando não a esperteza injusta ou infiel desse administrador. Aquela primeira parte em que ele trapassava aquilo que não era dele é condenável pelo Senhor. O que Jesus elogia nesta parábola é a inteligência que este administrador tem. No tempo de Jesus, a cultura não era como a nossa hoje, em que quando alguém trabalha numa empresa, assina a carteira, tem seu salário no final do mês, e ele trabalha e tem direito no final do mês ao seu digno salário, com todos os direitos que a lei trabalhista impõe. No tempo de Jesus não tinha isto. O trabalhador trabalhava e o seu salário era tirado em cima daquilo que era lucro da empresa, digamos assim. Ou seja, se ele conseguisse lucrar ou trabalhar 100 mil talentos, ou 100, digamos assim, 100 reais, ele tinha, daqueles 100 reais que era da empresa, ele tinha, digamos, 20%. E dali ele tirava o seu salário. E aí, então, aqui, o que faz esse administrador quando sabe que está perdendo o seu emprego? Ele convoca aqueles que deviam ao seu patrão e ele dispensa, em nome da sua acolhida no final da sua vida, ele dispensa o que lhe pertencia. Ao primeiro que devia 100, ele pede que pague apenas 50. Ou seja, os outros 50 eram o que lhes era de direito.
Ao segundo devedor, ele devia também 100, ele manda pagar apenas 80. A este lhe pertencia 20%. Ou seja, aquilo que pertencia a este administrador infiel, no final, neste momento que ele está sendo dispensado da empresa, ele dispensa o que lhes era de direito para, no futuro, quando se vê desamparado, ele pudesse ser acolhido por aquelas pessoas às quais ele fez o bem. Portanto, esse administrador, ele não está roubando o patrão, ele está dispensando aquilo que lhes era de direito, os 50% do primeiro e os 20% do segundo. Aquilo lhes era de direito. Ele dispensa, pensando no futuro, quando eu estiver desamparado, alguém que viu que eu fiz o bem com eles, possa abrir suas portas e me acolher, e não ficaria assim desamparado. Portanto, este patrão, ele vai ser, como vai dizer no final da parábola, ser mais inteligente do que os filhos da luz, aqueles que não agem desta forma, ou seja, aqueles que não fazem. Este empregado, este administrador, ele dispensou a ganância do acúmulo em vista da sua acolhida. Eis aqui aquilo que vai falar a segunda parte do texto, quando Jesus recomenda aos seus discípulos de como deve se comportar diante dos bens materiais. E aí, nesta segunda parte, Jesus vai dizer: quem é fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes. Quem é infiel nas pequenas será infiel também nas grandes. E aí, não deveis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Ou seja, Jesus aqui nos aponta caminhos de como devemos nos comportar. Esse administrador, ele foi sábio, foi um homem de luz, quando dispensou o dinheiro, o acúmulo dos bens materiais, para visar a acolhida, a sua acolhida, no final dos tempos, no fim da vida. Ou seja, ele foi capaz de privilegiar o bem que fez aquelas pessoas, para no final da sua vida também ele ser beneficiado pelo bem que ele praticou. Assim também nós deveríamos pensar. Aquele que vive em função apenas do dinheiro, do acúmulo dos bens materiais, e faz mal a tantas pessoas, pisando por cima dos mais fracos, ele no fim da sua vida pode ter muito dinheiro, mas será um miserável na classe dos acolhidos. Será alguém pobre, miserável, porque não tem ninguém que possa lhe visitar, já que não fez bem nenhum quando podia fazer este bem. Portanto, o recado de hoje é muito claro que nos faz Jesus, nos passa Jesus. Faça o bem. Em vez de viver somente acumulando os bens materiais, as suas riquezas, massacrando, maltratando as pessoas, acolha, abra o teu coração e faça o bem às pessoas. Isso nos dará uma grande recompensa no final dos tempos, quando precisarmos da acolhida. Termino com aquilo que Paulo nos fala na primeira carta a Timóteo de hoje, quando ele diz que nós precisamos rezar por aqueles, façam preces e orações, súplicas e ações de graça, por todos os homens, pelos que governam, por todos aqueles que ocupam cargos, por aqueles que não olham com caridade, com benevolência para os frágeis. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Paulo nos convida a rezar por todos, a incluir todos as nossas orações, para que todos possam assim abrir a sua mente e o seu coração e reconhecer que Deus é um só. É aquele que faz a mediação entre nós e o céu. É somente um Deus. Por que pensar e por que viver em função das coisas materiais quando estas não nos trazem a felicidade e o bem maior, a vida eterna?
Te desejo uma semana abençoada. Peço a você, divulgue esse nosso material, esses nossos áudios durante a semana, este vídeo que faço todos os domingos com todo prazer. Se inscreva no canal do Padre Gildenor. Peça mais 2 pessoas para esta semana se inscrever no canal do Padre. E assim a nossa família venha sempre a crescer e o Evangelho chegar em mais lares e mais família. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor.